Com toda certeza você irá ouvir cada vez mais sobre os investimentos chineses no Brasil. Aliás, essa é uma realidade no mundo todo. A China está em todo o globo, seja em pequenos ou grandes negócios. Não é à toa que ela é a segunda maior potência econômica do planeta, desde 2011, ficando atrás somente dos Estados Unidos. O Brasil? Nós não poderíamos ficar de fora desse jogo chinês. Nosso país é o mais rico e mais populoso da América Latina. Você acha mesmo que a China deixaria de ter posse nessas terras? A resposta é certeira. É claro que não. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Wesley Souza e eu quero agradecer a todos que acompanham o canal. Sem vocês, o projeto rudimentar não faria sentido em existir. Apesar do seu tamanho e importância, o Brasil tem enormes deficiências e uma lerdeza crônica para resolver problemas. Já os chineses, por outro lado, se destacam pela curva de aprendizado grotesca e acentuada, e uma velocidade vertiginosamente incrível para colocar projetos grandiosos em prática, em um curto espaço de tempo. E por que eu te contei tudo isso? Porque boa parte dos investimentos chineses do Brasil vem aí. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, divulgados em 2019, a China se tornou ao longo deste século o maior investidor externo do país. Seus empréstimos e créditos comerciais passaram de quase zero em 1998 para mais de 1,6 trilhões de dólares em 2018. Isso é o equivale a 2% do PIB mundial. Mas ao contrário do que acontece na maioria dos países, esses fluxos de capital não são privados, muito menos de bancos ou de investimentos particulares. São nacionais, ou seja, de empresas ou instituições financeiras controladas pelo próprio Estado. Agora veja, esse é o ranking dos países da América Latina que mais devem dinheiro à China. A Venezuela lidera o ranking com quase 68 bilhões de dólares em empréstimos dos chineses. O Brasil vem logo em seguida, com quase 30 bilhões. Os números assustam. Observe que a Argentina está em quarto lugar, atrás do Brasil, que está em segundo. Se você não entendeu, veja o vídeo que está disponível no canal sobre a Argentina ter falido. Nele você entenderá tudo o que está acontecendo no país e o que podemos pegar de exemplo para que não aconteça o mesmo no Brasil. Um card também estará passando agora mesmo na sua tela. Se é preocupante? Bom, se endividar já não é boa coisa. Agora imagina se endividar com a China. Se você estiver confuso, calma. A receita é simples. O país cria um elo na troca de favores e com isso se torna aliados no meio político. Essas trocas é uma das coisas que a China mais busca com todos os países. Nela, receber mimos é uma marca. Esses favores vão desde prioridades em importações e exportações, compra de ativos mais baratos daquele país que empresta e um dos que mais são utilizados, a compra de materiais, maquinários e a contratação de empresas chinesas em obras de infraestrutura. Mas quem sempre paga por esses mimos é a população carente que continua na miséria um dia atrás do outro. Tá complicado agora. Eu ganho 1.200 por mês, por quinzena eu ganho R$600. Aconteceu esse negócio da coronavírus, daí mandaram nós voltar para casa e falou que nós ia só receber como que nós trabalhássemos. O Brasil? Bom, está se prejudicando fortemente com ações dos próprios brasileiros. Olha só, a construtora chinesa CCCC, que ganhou a concessão da ponte Salvador-Itaparica, é um dos destaques. O projeto soma 7,7 bilhões de reais e é um dos maiores já feitos pela China no Brasil. As acionistas do consórcio são CR20, CCCC, são empresas mais grandes do mundo nas áreas da construção da infraestrutura. Isso temos confiança que temos suficiente experiência para executar esse tipo de obra. A construtora está ocupando o local das tradicionais empreiteiras brasileiras, que ainda sofrem os impactos da Operação Lava Jato. Nisso, deixamos de empregar o povo e cedemos espaço para o público chinês. Não é fácil entender o ponto em que chegamos, não é? E o que isso resulta? Em uma taxa de desemprego cada vez maior no país. Talvez você ainda não esteja convencido. Então vamos lá.
Você já ouviu falar na Azul Linhas Aéreas? Ela é uma companhia brasileira de aviação, mas a HNA, uma empresa privada chinesa, comprou cerca de 23,7% da companhia em 2015. E em outra investida no mesmo ramo, a empresa comprou uma participação no aeroporto do Galeão. Talvez você possa achar pouca coisa, mas sabe o pré-sal? Aquela gigante reserva de petróleo que foi descoberta em meados de 2006, a mesma que prometia colocar o Brasil em um novo patamar? Pois é, os chineses têm os pés ali. Eles têm muitas das ações, fazendo com que o destino do dinheiro dos brasileiros acabe em mãos chinesas. Não contente, em 2017, a China Merchants Group, uma companhia controlada pelo governo chinês, listada em bolsa, pagou 2,8 bilhões de reais pelo terminal de contêineres do Porto de Paranaguá, o segundo maior do Brasil. E os chineses não pararam. Também na área portuária, a estatal China Communications Construct Company, a famosa CCCCC, citada acima, está investindo 2 bilhões de reais para construir um porto no Maranhão, formando 2 rotas de escoamento da produção agrícola brasileira, ao sul e ao norte do país. Mas com qual intuito? Bom, isso faz com que o transporte marítimo para empresas chinesas sejam barateados. Assim, os ganhos surgem de várias maneiras, como impostos marítimos, custos mais baixos nas importações para a China, entre outros. E as perguntas que perseguem a todos são: quais são os investimentos que os chineses estão realizando no país no setor de energia? E o que isso implica no que tange a influência geopolítica da China no país? Este cenário faz crescer uma dívida do Brasil em relação ao país asiático? Bom, os setores de interesse dos chineses seguem recebendo capital ativamente. Só no setor de energia, os chineses investiram mais de 30 bilhões de dólares em 5 anos, entre energia solar, eólica, termoelétricas, hidrelétricas, petróleo e gás natural. Desse valor, cerca de 23 bilhões, ou seja, 73% do valor, foram investidos em hidrelétricas. A CPFL, essa concessionária que pagamos todos os meses e que achávamos ser brasileira, pois então, 54% dela é da China. O investimento foi de 4,5 bilhões de dólares em 2017. Chega a ser inacreditável pensar que a maior parte do faturamento da empresa brasileira vai para os chineses, enquanto que os brasileiros? Então, nós continuamos pagando uma energia cada vez mais cara e que vai parar nas mãos dos chineses. No começo de fevereiro, por exemplo, a Speak Brasil, subsidiária da chinesa State Power Investment, anunciou que estava entrando como sócia no complexo termoelétrico do Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, se associando a empresas como Prumo, Siemens e BP. O negócio inicialmente envolveu 1,5 bilhões de reais, mas podendo chegar a 5 bilhões com as expansões planejadas. Se antes as empresas chinesas investiam pesadamente em setores pouco visíveis ao consumidor final, como energia, agora isso começa a mudar. No mercado financeiro, a presença chinesa começa a aumentar. A XCMG, fabricante de maquinário agrícola, abriu sua instituição financeira, que foi criada neste ano. O Banco Brasileiro foi o primeiro da empresa, que fatura cerca de 30 bilhões por ano em todo o mundo. O Brasil será para nós um hub estratégico e uma porta de entrada para o mercado latino-americano. Nós estamos vindo com uma estratégia de longo prazo para nos tornarmos um dos players mais importantes do mercado. Essas são as palavras da empresa Realme, uma das pioneiras em celulares na Rússia, Tailândia e Índia, afirmando que ter uma fábrica no país está em seus planos de longo prazo. Como falamos no vídeo da economia da China durante a pandemia, se a chinesa estreitar o laço com o Brasil, o país irá se afundar de uma maneira que será difícil de se reerguer rapidamente. A solução? Bom, infelizmente devíamos criar uma base sólida, ao qual não dependêssemos de outros países para sustentar a própria economia. Mas não sabemos qual será o futuro do país diante de todos os acontecimentos atuais, não é?
Deixe um comentário aí abaixo falando sobre o que você acha a respeito de todos esses investimentos sustentados pela gigante chinesa. Até a próxima!